Muito bem, estamos aqui na parte 2 desse nosso bate-papo, que já está rendendo aqui com a Mariana Saavedra, doutora Mariana, economista. Mariana, na primeira parte, ou no primeiro episódio que a gente conversou na semana passada, a gente falou sobre um olhar do PIB para 2020, e eu quero começar essa segunda parte fazendo a seguinte pergunta. Existe a mesma expectativa que o mercado, tanto os analistas internacionais, quanto os analistas aqui internos, tanto públicos quanto privados, têm para o decréscimo em 2020, muitos deles têm, então, de um crescimento forte para 2021 e 2022, que, inclusive, não necessariamente estão ligados ao Brasil crescer, mas estão muitas vezes ligados à simples retomada, né? Aquilo que se perdeu volta a se consumir, principalmente porque o decréscimo do PIB esse ano está muito ligado à falta de consumo que foi simplesmente paralisado. E ano que vem, se tudo der certo, se tivermos vacina e tal, esse consumo naturalmente volta. Eu queria saber o que você pensa, se realmente essa é uma expectativa que você compartilha, de que proporção nós estamos falando, então, de retomada para 2021 e 2022. Olha, eu acredito sim numa retomada, acredito no crescimento de pequenos negócios inovadores, na reinvenção do empreendedor. Seria muito ousado da minha parte falar em qualquer projeção numérica, né? Para esse ano, a gente vai ter que ficar com intervalo de 5% a 10% negativos, né, no PIB, mas eu acredito sim na retomada em 2021, principalmente desses pequenos negócios com potencial inovador, nessas áreas de EdTech, LogTech e FinTechs. Então, acredito sim, né, o agronegócio continuando a sustentar a economia nacional, como faz por meio das exportações, tá? Esse ano, 2020, a gente vai fechar com exportações com um saldo positivo de 46 bilhões, o que vai ajudar um pouco na conta do PIB. Ano que vem, acredito nessa retomada por meio desses negócios inovadores, na reinvenção mesmo das pessoas e no empreendedorismo por necessidade e nessa mudança de mindset que vai precisar ocorrer, tá? E com isso, sim, a gente pode falar de uma retomada gradual, né? E é necessário para isso também que, como você bem colocou, haja vacina e haja protocolos confiáveis, porque tudo em relação a esse vírus no Brasil está muito confuso, né? Me parece que alguns países já têm protocolos bem estabelecidos sobre como tratar o vírus, e no Brasil ainda não se chegou a um consenso quanto a isso, o que gera uma insegurança muito grande na população e afeta, assim, expectativas de investimento e consumo, né? Desse modo, creio que ano que vem essas questões vão estar mais equalizadas. Perfeito, perfeito. Excelente. Mariana, a gente está tendo nesse momento, e isso já é uma tendência aí desde 2018, acelerou em 2019, e aí com a pandemia a gente tem uma aceleração ainda maior que alguns especialistas aí econômicos, inclusive, dizem que é artificial. Mas eu queria entender como é que você está vendo nesse momento a política do Banco Central de redução da taxa de juros. E eu queria também que você dissesse para a gente aí quais são algumas das consequências positivas da taxa de juros no patamar em que ela está nesse momento, 2,25, né, que foi o último corte do Copom. Então, que consequências positivas tem para a economia e para o empresário e para a pessoa normal, né, nós aqui no dia a dia, e quais são as consequências negativas para a economia, para o país, para os negócios, enfim? Uhum. Eu acho que precisa realmente reduzir a taxa de juros, lógico, a taxa básica de juros da economia, tá? Isso é bastante importante na concessão de crédito, né? Porém, no Brasil, existe um descolamento entre o spread bancário e essas taxas de juros básicas, a taxa básica de juros na economia. E o spread bancário no Brasil, ele é muito alto ainda, tá? Ele é muito alto. Então, se eu for pegar dinheiro emprestado no banco, continua sendo muito caro, né? Então, assim, é positivo essa política de redução da taxa de juros, não poderia ser diferente para estimular investimentos, mas
ainda o spread bancário no Brasil, tá? Significa emprestar dinheiro para pessoa física, pessoa jurídica, ainda é alto, tá? Em especial para capital de giro, empréstimo pessoal, ele ainda é bastante alto, tá? E isso porque é muito difícil. Por que o spread é alto no Brasil? Porque o risco de inadimplência também é muito alto, tá? Então, isso tem um impacto na taxa de juros que é praticada pelo mercado. Mas precisa ser feito. Você tem que reduzir taxa de juros, né? A lição de casa para realmente conseguir movimentar e estimular investimentos no país, tá? Esse é o lado positivo, tá? E o lado, digamos assim, negativo é do ponto de vista do rentista, que vai ter menos, digamos assim, vai obter menos renda, né, com os investimentos financeiros, tá? Mas para tomada da economia do seu lado produtivo, isso precisa ser feito. Mas existe uma coisa que é mais importante nesse momento, que é efetivamente o controle das contas públicas, né? Uma reforma administrativa para que o país tenha saúde fiscal. E aí, se você tem uma política, uma saúde fiscal boa, você também conseguiria cortar impostos. Nesse momento, cortar impostos seria muito mais interessante do que só reduzir taxa de juros, tá? Porque a população está sangrando. Ninguém suporta mais pagar impostos. A nossa estrutura tributária, ela é extremamente injusta. Ela é regressiva, né? Como a gente bem sabe, e isso tem prejudicado muito a nossa competitividade. Perfeito. Eu, inclusive, Mari, vou daqui a pouco também puxar esse assunto para a gente entrar no detalhe de algumas coisas, mas eu queria antes, a gente ainda falando aqui desse momento ainda de pandemia e da crise, eu queria te perguntar, você puxou ali atrás um pouco esse assunto da ajuda emergencial do governo, né? Tanto para pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, principalmente as pequenas e médias empresas, e você disse ali de forma resumida que, na sua opinião, o governo atuou, mas poderia ter atuado mais. Então, eu queria que você expandisse um pouco mais o que você pensa do que foi feito e do que poderia ter sido feito nessa questão do auxílio emergencial. Olha, eu realmente creio que a equipe econômica fez o que foi possível fazer do ponto de vista fiscal, né? A gente sabe, por isso mesmo, é difícil equilibrar as contas públicas e com esse gasto adicional, né, para o governo, deixa em situação bem complicada do ponto de vista do seu déficit, né? O déficit primário do governo hoje está em torno de 700 bilhões, né? Sendo que a meta, se não me engano, era em torno de 200 bilhões. Então, veja que o governo gastou muito e está com suas contas públicas bastante comprometidas. Eu creio que foi feito o melhor que poderia ter sido feito. Porém, né, o que dá para fazer? Né? Eu não quero ser arquiteta de obra já feita, porque isso nem é legal fazer. Mas como economista, a gente precisa, né, fazer uma avaliação. Se você tivesse, ano passado, trabalhado numa reforma tributária, mini reforma tributária, no sentido de reduzir imposto das empresas, de desonerar a folha salarial, de tributar dividendos, porque isso não é nenhuma novidade, nenhum segredo precisa ser feito, você talvez, e claro também, feita uma reforma administrativa, você conseguiria um equilíbrio melhor das suas contas públicas, teria mais dinheiro, né, para esse auxílio emergencial, e talvez não estivesse sofrendo tanto nesse momento como país, tá? E essas micro-reformas tributárias, elas poderiam ter sido feitas de uma forma muito simples, sem pompa e circunstância de uma reforma tributária, porque isso já se discute há anos no Brasil sem sucesso. Você conseguiria mexer em alguns instrumentos legais, a gente fez até um estudo sobre isso, não teria sido tão fatigante fazer. Então, assim, essa reforma deveria ter acontecido no ano passado, mini reformas tributárias e mini reformas administrativas, para que esse ano o Brasil estivesse com uma folga maior
e pudesse suportar esse tipo de situação. Uhum. Perfeito. É extremamente importante, e é por isso que no bloco 3 a gente vai meio que falar só sobre as reformas que precisam ser feitas, e eu vou voltar nesse assunto. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Mariana, nesse assunto aí, para fechar esse segundo bloco aqui, nesse assunto do auxílio emergencial. Como você disse, né? Ou seja, o governo aumentou muito o seu déficit, justamente porque o governo, tanto entre coisas que deixou de arrecadar, quanto capital, né, que colocou na economia, a gente está falando aí de algo entre 700 a 900 bilhões de reais, o que é bastante dinheiro, né, para o Brasil, que já tinha um déficit muito grande do ponto de vista público. Minha pergunta, Mari, é a seguinte: se por um lado, por uma questão inclusive de calamidade pública, o governo precisava colocar dinheiro na economia para ajudar empresas e pessoas, por outro lado, isso não combina com a teoria liberal, que é inclusive a teoria econômica que faz parte do Ministério da Economia, né? Ou seja, isso está muito alinhado com a teoria, por exemplo, keynesiana. Então, eu queria que você, assim, rapidamente fechando esse bloco, fizesse aí o comparativo para a gente de se a teoria keynesiana definitivamente não combina com o cenário brasileiro que a gente está projetando daqui para frente, mas se ela era necessária nesse momento, ou se não, se deveríamos ter mantido o liberalismo e tentado lidar com isso de outra forma. Olha, no final das contas, sempre o que conta e o que vale é uma boa prática keynesiana. Então, por mais que a equipe econômica se intitule liberal, não havia outro caminho, porque o Estado ele é o socorrista em última instância. E nas grandes crises e depressões sempre foi assim, né? E o Keynes realmente foi a figura que idealizou a tirada, né, retirada de um país da depressão. Não poderia ter sido feito outra coisa, senão ia matar pessoas de fome, né? E desse modo, eu tenho certeza que a equipe agiu corretamente, né? Tem que ser feito assim, no final das contas, o que vale é uma boa prática keynesiana, e não tinha jeito, né? Precisava ter sido feito desta forma. Talvez um valor um pouco maior, né? Porque se tivesse sido oferecido um valor um pouco maior, as pessoas talvez tivessem respeitado mais a quarentena, o vírus tivesse sido extirpado ou sido mitigado, como foi em outros países. Eu falei no podcast anterior que nós tivemos aí, em 70 dias, os países saíram, né, do ápice da curva e atingiram seu platô, e o Brasil ainda está há 4 meses sem resolver essa questão. Então, se o auxílio tivesse sido um pouco maior, as pessoas estariam um pouco mais tranquilas também, nesse sentido de ficar em casa e esperar essa pandemia, esse vírus ser extirpado aí, sair embora. Excelente.